Eletrólise de Michael Faraday, abordagem histórica e suas contribuições para a química. Para entender como surge uma teoria, é necessário que todos os aspectos influenciadores sejam levados em consideração. Devemos dar atenção aos fatores históricos, sociais, culturais e políticos do cientista. Vamos abordar a história por trás dos estudos sobre eletrólise de Michael Faraday, o contexto histórico da época, as influências e como seus estudos sobre a eletricidade e a estrutura da matéria contribuíram para a teoria sobre eletrólise. As teorias científicas que temos nos dias atuais possuem toda uma história, aspectos pessoais dos cientistas e sociais. Todos esses pontos em conjunto influenciam os estudos. Os estudos que estavam relacionados com eletricidade foram os propulsores para o desenvolvimento técnico-científico ao longo dos tempos. A noção que se tinha sobre eletricidade no século XVIII era apenas que ela existia. A Revolução Industrial contribuiu para uma maior necessidade de eletricidade por parte da sociedade. Devido a toda essa dependência da sociedade por energia elétrica, a eletricidade passou a ser abordada como objeto de estudo. Os fatores sociais da época contribuíram para o direcionamento dos estudos de Faraday. Nascido em 22 de setembro de 1791, o cientista veio de uma família sem muitas condições financeiras para a sua educação. Mudaram-se para Londres devido às ofertas de emprego na área de domínio do seu pai. Faraday trabalhou como aprendiz de encadernador em uma livraria. Passou bastante parte do seu tempo em contato com grandes obras da ciência, o que colaborou com o direcionamento dos seus estudos. A convite de um dos frequentadores da livraria, Faraday assistiu algumas palestras ministradas por Sir Humphry Davy, da Royal Institution. Logo após concluir o seu período de aprendizado como encadernador, ele almejava agora um cargo na área das ciências. Motivado por esse desejo, enviou uma carta para Humphry Davy juntamente com suas anotações sobre as palestras, pedindo uma oportunidade de emprego. Em 1813, Faraday começou a trabalhar como assistente de laboratório da Royal Institution. A vaga de emprego daria novas oportunidades a Faraday. Entre os anos de 1813 e 1815, Faraday viajou pela França, Itália e Suíça, tendo contato com outros cientistas e com as áreas de estudo da época. Faraday teve uma formação autodidata. Prestou consultoria em instituições e recebeu títulos honorários, tornando-se um membro da Royal Society em 1824 e recebeu da Royal Institution o título de Cátedra Fullerton de Química. Decidiu se aposentar da sua carreira de cientista em 1858 e veio a falecer em 25 de agosto de 1867, aos 75 anos, na cidade de Londres. Entre as influências estão os autores Isaac Watts, que escrevia sobre o autodidatismo e recomendava o uso de cadernos de anotações para referências futuras, sendo este um aspecto importante notado em Faraday, e a autora Jane Marcet, que abordava a química para leigos, e tal característica era observada no cientista em suas palestras. Além dos autores anteriores, o cientista sueco Jöns Jacob Berzelius também foi uma forte influência para os estudos sobre a eletroquímica de Faraday. Os estudos desenvolvidos por Berzelius sobre corrente elétrica para produzir transformações químicas induziram Faraday a pesquisar sobre as relações existentes entre a quantidade de substância da composta e a quantidade de eletricidade usada. De 1816 a 1832, Faraday dedicou-se a estudar os fenômenos que deram origem às leis da eletroquímica. Os estudos iniciais proporcionaram a aproximação entre a eletricidade e a estrutura da matéria. Faraday se deparou com teorias que descreviam que a eletricidade provinha de fontes diferentes. Ele acreditava que as fontes de eletricidade eram de mesma origem, se diferenciavam nos meios de propagação. Faraday então propôs experimentos para unificar as fontes de eletricidade. Considerou inicialmente a eletricidade comum e a voltaica, enfatizando que as duas causavam fenômenos semelhantes, como por exemplo a atração e a repulsão entre partículas, decomposição e formação de novas substâncias. O parâmetro de comparação eram os fenômenos percebidos
perceptíveis e mensuráveis. Concluiu que a única diferença era a intensidade dos efeitos que cada uma das eletricidades poderia causar. Para testar sua teoria de unificação, ele realizou experimentos de eletrodecomposição com ambas as fontes. O objetivo era alcançar os mesmos resultados para as duas. Para o primeiro experimento, considerou a eletricidade comum, que causaria a formação de ácidos e bases através da decomposição de um composto após o contato com a corrente elétrica. O experimento foi montado usando o papel litmus, que é um indicador ácido e base, e o papel turmeric, que é usado como indicador de base. Os papéis foram misturados com uma solução de sulfato de sódio. Ao final do experimento, Faraday constatou que a eletricidade comum causava eletrodecomposição, visto que os papéis indicadores sinalizaram que a reação produzia ácido e base. Um experimento semelhante foi feito. Desta vez, ele usou a fonte de eletricidade voltaica. Faraday colocou 4 pedaços de papel indicador em uma espátula de platina e misturou com uma solução padrão de iodeto de potássio. A espátula foi conectada em uma pilha feita com eletrodos de platina e zinco em uma solução de ácido nítrico. Os resultados foram os mesmos do experimento anterior. Assim, ele concluiu que a eletricidade comum e voltaica eram a mesma coisa e que ambas causavam eletrodecomposição. Apesar de possuir uma formação autodidata, Faraday tornou-se um grande cientista. As suas pesquisas contribuíram para o avanço da química, em particular os estudos que estruturaram a teoria eletroquímica. As teorias desenvolvidas por Berzelius e suas pesquisas que serviram de norte para Faraday serão amplamente abordadas em um segundo vídeo. Este vídeo é um projeto do Laboratório de Pesquisas e Ensino de Ciências da Universidade Federal de Sergipe. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.